aqui ao vivo a razão que a gente adiou um pouquinho o início? Ah, o Felipe tá melhor, né? Eu mediquei ele, ele baixou a febre. E aí as alergias agora, né? O médico falou assim: ai, Aline, agora entra nessa época, a criança que é mais alérgica. Ah, não, gente, olha o cabelo, né? Aí a criança que é mais alérgica, sim, o Felipe tem alergias, ele faz tratamento de vacina com alergia. Então ele já tomou 10 doses, ao total são 16 doses que ele vai tomar. E, enfim, são coisas da vida que acontecem, mas deu tudo certo. É isso que Boa tarde. importa, né? Nara, tá Boa ouvindo tarde, bem? menina, tudo bem? Joia! Vamos lá. Tô abrindo o Word aqui agora. Tá. Nosso Lives Tudo bem com comigo também. mulheres, com mães, né? No seu dia a dia, eu vou contando tudo de bastidores, tá? Vou contando, vou dedurar todo mundo aqui, eu também me deduro. A Aline, né, como a gente falou, não é imprevisto, são aquelas coisas que a gente não tem controle, né? Filhote ficou doente, e como uma mulher sábia, e a gente sabe quando é o momento certo, é seguir a intuição que vai ter na live sobre a nossa intuição, pegou a Cri e foi lá pro médico, e tá tudo bem no nosso mundo. A Nara falou assim: ah, tá tudo bem, a gente pode adiar, não pode adiar. Ah, não, vamos fazer, vamos adiar. Ah, então já vou fazer pacote, porque olha ali atrás, né, dezembro, a mulher tá lá e que venha mais, né, fazendo lá os pacotes e tal, trabalhando. E é isso, é essa harmonia que a gente busca primeiro com nós mesmos, né, e depois externo. E aí eu quase que morri de rir, porque no dia que era no meu perfil, também tive algo não previsto relacionado a médico, relacionado a terceiros. Não sei se vocês lembram, eu estava com a minha mãe hoje, gente, eu não sei se a médica vai chamar a minha mãe, e a gente limpando, limpando. Mas é isso, aquilo que nos consome demais, que é o excesso de perfeccionismo, que é aquela coisa de que tem que, aos poucos nós vamos nos libertando, né? Adorei, também vou contar a terceira fofoca. Quem percebe que hoje a Aline tem livro? Achou seu livro? Então, né, eu nem tinha contado, né, aqui na live, né? A Nara falou, acho que 5 minutos depois eu comprei o livro, né, Nara? Lembra? Eu lembro Foi. quando a Eu, Rocha tinha eu chegado. coloquei no livro. Eu fui na dentista hoje, eu acho que eu deixei lá, porque eu não achei em casa. Não, não achava. Aí fiz Ho'oponopono, gente, eu procurei. E aí eu tenho uma prateleira ali no corredor, que é onde eu guardo todos os meus livros. Aí passei esses dias lá e li lá. Clarissa Pinho, As Mulheres que Correm com Lobos. Eu falei, gente, mas por que eu não achei esse livro? Por quê? Ó, porque aqui dele, ele é mais escuro, né? Essa minha versão aqui. A Aqui minha ele também é. é vermelho. Então, aqui, né? Aqui dele, né? E até esse não é nem esse vermelho que aparece, né? Um vermelho assim mais apagado, mais bordô, assim. Aí eu É falei assim, verdade. gente, eu não achava o livro por conta que eu olhava, eu procurava o livro dessa cor, né? E era essa cor. Então o livro estava bem lá em cima, então eu achei. Aí até comentei com a parte, né, que esse capítulo eu fiz a leitura do livro, então assim foi mais intensa, eu me concentrei mais. Diferente que eu estava relendo no PDF. Então eu lia, não tinha como anotar, editar nada, né? Então eu tenho a memória fotográfica, então eu tenho que fotografar as informações que estão. Então é isso. Para quem chegou agora, minha gente, não se preocupem, não tem spoiler. Se bem que a Aline gosta de ler um pouquinho, é que a gente é bem assim, o que sente no coração. Só que nós estamos no terceiro capítulo, são contos. Então, assim, tem começo, meio e fim, e cada capítulo ele traz ali uma sabedoria. Nessa história, esse conto que era uma vez que não era uma vez, Ah, ele eu vai acho muito legal deixar isso. 9 É, tarefas que no dia a dia, né? Muitas vezes se a gente ficar no lugar de crítica, de ficar reclamando, nós não vamos entender. E hoje, né, no perfil da Aline, e a Aline puxando, nós esperamos a Aline, a gente ia adiar ou não, né? Então, Aline, dê as boas-vindas aí. Eu já fui falando que nem uma matraca, mas aí já faça a abertura pra gente. Vem cá, meu cachorro quer falar oi também. Ai, boa sai tarde, daqui, João. eu quero Ai, também saber o que é isso. Aqui, Pode, querida. chocolates aqui. Aqui,
Pronto, Nara, cadê o seu? Os meus são tudo idoso, estão dormindo. Chocolate O meu, agora. o meu não teve tempo ainda comigo de fazer aquela jornada que começa com PA e termina com CA. Aí ele tá aqui me cantando para ver se faz. Ah, Os meus estão tudo dormindo. É um silêncio aqui, tudo idosinho de sono. Então, então, bora lá. Oficialmente live, né? Já organizamos aqui, já contamos todos os bastidores, para quem gosta do, como diz a Aline, né? No curiar, saber as histórias, e é legal, né? Saber os bastidores, tudo acontece pro lado de cá. Agora, incorporando aqui as mulheres sábias, as mulheres que correm com os lobos. E vamos lá, o que é a tal da vassalissa? Não sabia nada disso, para mim foi história do zero. é bem interessante esse capítulo que eu li, ele me tocou profundamente, né? Deu bem com as minhas questões, principalmente a interpretação dessa boa mãe que eu vivi na infância, que eu vivo hoje com meu filho, né? Mas a Nara que vai fazer a introdução pra gente, né? Então, a Vassalissa é um conto, né? Que era uma vez, mas não era uma vez. Ele conta todo esse conto, né? Então aí vocês vão começar a entender mais ou menos, né? E aí ela tinha uma boneca, né? Depois que a mãe faleceu, e essa boneca dava. Falava para ela o que ela iria fazer, né? E aí a Nara vai contar um pouquinho pra gente aí da introdução, né? Dessa sabedoria que a gente tem desse feminino que tanto fala, né? Tanto se fala, né? Dessa cura do feminino. O que é, gente? Aí. Exatamente, esse livro ele é um livro muito interno, né? Então ele não tem uma tradução certa. Ele é mais, cada uma pessoa tem uma visão de acordo com aquilo que a gente está vivendo. E as visões também vão mudando, né? Porque eu lembro que quando eu li, eu acho que faz uns 2 anos esse livro, eu tinha uma visão totalmente diferente. Eu era outra pessoa. Agora, lendo, eu falo, meu Deus, como mudei. E isso é muito interessante, né? A introdução começa, então, né, com essa menina, né, a Vasalisa, que ela tem, é o nome dela, né, Vasalisa, o nome da menina? É. A mãe dela adoece, né, e daí, antes de morrer, a mãe dela deixa essa bonequinha pra ela, né, e daí começa toda a história, né, que a gente vai deixar o povo curioso para ler, né, porque a gente vai falando as nossas interpretações, né. Então, o que essa boneca representa, né? De início, assim, a mãe deixando para ela essa bonequinha, né? Ela representa para a gente confiar na nossa intuição. Então, aquela bonequinha que foi dada a ela é como se fosse a intuição. É quando a mãe fala para a filha, olha, agora chegou o momento de você ir para o mundo, né? Ver a sua intuição, né? Porque cada um de nós temos uma vida, a gente cria os nossos filhos para o mundo, né? Então, essa boneca representa muito isso, a saída dela daquela fase de criança, que precisava de cuidado, que precisava de atenção, e ir agora para a fase adulta, né? Confiar na sua intuição, seguir sua vida. Então, é muito conectado com a nossa voz interna, né? Com a nossa criança interior, com o corpo, né? Porque nós, como mulheres, a gente sabe que é muito importante seguir a nossa intuição, né? Porque sem ela a gente corre o risco de confiar em pessoas que não deveriam confiar, de tomar atitudes de trabalho profissional, de estudo, né? Que a gente não deveria também fazer, né? Então é muito isso, seguir a nossa intuição. E a gente só consegue entender o que realmente a gente quer quando a gente para, silencia, né? E ver o que o nosso interior está pedindo. Né? A gente tem mania, muitas vezes, antes do autoconhecimento, de buscar avaliações, de buscar no externo a nossa resposta, né? E não é isso. As nossas respostas estão todas aqui dentro de nós mesmo, né? Então, essa bonequinha revela exatamente isso. A deixar a mãe dela, aquela cuidadora, né? Aquela conexão, e ela partir ali para a vida dela, né? E o que acontece no nosso dia a dia, puxando exatamente? Às vezes as pessoas até olham para a gente como se a gente fosse ser de outro mundo. Acho que com vocês também acontece quando nós falamos, a resposta está dentro de você. Porque eu, inclusive, fui ensinada a seguir regras, seguir padrões. É assim porque tem que ser assim. A agradar,
Porque no momento que a gente segue a nossa intuição, nós vamos ter um problema muito grande para lidar, desagradar. Muitas vezes a gente vai desagradar a mãe, vai desagradar o pai, porque elas também foram ensinadas a agradar. Tanto que a mulher salvadora diz, eu sou agradadora, tenho dificuldade de dizer não, calo a minha intuição. Então, a sua intuição está falando, não vai, não faz. Mas, quantos anos e anos e anos nós passando por repetição. Não, você tem que casar, você tem que ter tantos filhos, você tem que trabalhar e ter uma carteira assinada, sabe? Então, nós entramos em um lugar de rótulo muito grande. E o convite desses tantos de dores, de sofrimentos, faz o quê? Com que a gente vá buscar autoconhecimento. E aí, neste despertar, começa a ficar mais tranquilo ouvir que está dentro de nós. Então, para quem fica assustado, está tudo certo. Porque nós também passamos por esse processo, né? A intuição parece que é tão simples, mas no dia a dia, não é. Não. É bem interessante isso, né, que vocês falaram sobre ouvir a nossa intuição, né? E uma vez eu estava ouvindo um podcast e a terapeuta, né? Eu já fiz participei de grupos dela, né? Eu adoro ouvir os podcasts dela. E aí ela falava assim, né, que a nossa intuição é aquele foguinho, aquela voz, assim, que ela é bem rápida, ela é sutil, né? Então, por exemplo, eu estava com o Felipe, né? Aí comecei a perceber que ele não estava bem, a minha intuição falou assim, leva ele no médico, leva ele no médico. E aí, tipo, é aquela voz, né? Aí a gente fala, não, mas não precisa, não tá tão mal assim, né? Não tá tão ruim assim. É normal agora, né? A criança tá doente, com gripe, né? E não é normal. Então a gente sempre vai olhar o que realmente está acontecendo ali naquele momento, né? A voz que sabe, né? Que ele traz no livro. E aí, a gente tem até uma parte que a Paty colocou aqui, né? No nosso resumo aqui para trazer para vocês, né? Que é a boneca de Vassalissa, né? Que é a boa mãe interna. E o que é a boa mãe interna? A boa mãe na parte física, né? A nossa mãe que vai conviver com a gente até os 7 anos, que a gente tem o nosso lado mãe, que é o nosso lado yin. E ali, a boa mãe, o que é a boa mãe? Aquela que vai cuidar, que acolhe, né? Então, quando realmente nossa interpretação, né, a gente realmente tem essa boa mãe. E na minha interpretação, não via como uma boa mãe. Então, minha mãe sempre foi rígida, cheia de regras, né? Então, às vezes dura, né? E não a mãe que acolhe, né? Então, hoje eu sou a mãe que acolhe, gente. Mas, por vezes, eu sou igual a minha mãe. Porque aquilo que eu critico nela é aquilo que eu faço. Então, hoje está tudo bem. Está cada dia mais fácil. Então, essa boneca, o que é que ela simboliza para nós? A intuição, o guia, a voz interior, o saber que sabe. Sabe, por exemplo, assim, nossa, vai fazer um curso, né? E tem várias colegas, amigas que querem fazer também. Quantas vezes você não foi porque suas amigas iam? E mesmo sua intuição falando que não. Já aconteceu de eu perguntar pro corpo, né? Fazer a pergunta, o corpo falar, não, e mesmo assim eu ir lá. E eu sempre fico perguntando, nossa, mas o que você acha? Sua opinião? Mas se uma pessoa falar para você, quanto mais, presta atenção, isso que veio assim, pulou. Eu já vejo isso também. Quantas vezes nós buscando a validação de pai e mãe, porque nós aprendemos e confiamos, aí na vida adulta, né? Vai lá, pergunta pro marido, essa roupa tá boa, eu estou interessada em fazer esse curso, é você mesma que vai pagar o curso, mas você quer que fale, vai, eu concordo, e você fala assim, não, é bobagem, vai gastar dinheiro, aí você, coração partidinho, vai lá e não vai, porque quando a gente quer, a gente faz o dinheiro, né? Então, quando você se percebe nesse lugar, puxa, eu procuro tanta validação, não é no externo, essa é a sua intuição, quer, vai, não, esse não é para você, espera, aguenta um pouquinho que o que vai ser bom para você vai se colocar, põe o pé que o chão vai acontecer. Então é isso, eu fiquei pensando muito e fiquei fazendo uma reflexão sobre tantas vezes quando eu não dava voz à minha intuição, e a gente sempre se arrepende lá na frente, né? Eu sabia que eu devia ter ido, nossa, eu sabia que eu não devia ter saído de casa hoje. Puxa, eu devia ter insistido um pouquinho mais naquele curso chato e ter chegado até o final. Nossa, eu deveria ter ido para aquele curso no primeiro dia e já ter abandonado.
porque eu recebi esses toques da bonequinha. E é muito engraçado. Só vou pegar o gancho aqui que eu ri muito. Quando a pastoralista perguntava, né, na metáfora que a bonequinha é a intuição dela, devo seguir por esse caminho? Aí quando ela queria fazer uma coisa, ela queria perguntar algo, a bonequinha ficava agitada. Tipo, não, 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 se agitando. Quantas vezes a gente ouve uma intuição para não ir? Aí você insiste. Aí você sai, cai aquela chuva, ou o pneu do carro. Mas você continua. Você vai vendo a bonequinha, ela se sacode que nem uma maluca, mas nós somos mais teimosas ou teimosos e seguimos. Então, assim, teve um negócio, já deu um segundo sinal, gente? É a bonequinha sacudindo. Eu sinto muito isso, sabe? Depois de eu estar muito tempo no autoconhecimento, né, entre trancos e barrancos, né, porque a evolução é constante, sabe? Nós temos uma certa fantasia que nós vamos chegar a uma fase da nossa vida que não vai ter problemas, que a gente vai ter uma inteligência emocional tranquila, nunca mais vai sofrer. E Sim. não é isso. A vida é um videogame, você vai mudando de fases, né? E sempre vai ter os problemas, você sempre vai estar desenvolvendo a sua inteligência emocional, e é isso. E a minha intuição é muito igual a essa bonequinha, sabe? Porque eu comecei a perceber no meu corpo que quando eu tô querendo ir, mas não é para ir, eu tenho crise de aceleramento, que começa a dar taquicardia mesmo quando eu não quero ir e estou me forçando a fazer. Então, o meu corpo demonstra muito isso, quando é não, né? Então, hoje olhando, eu já consigo identificar quando o meu não é não, né? E tem os não que são negociáveis, que é quando eu sinto, né, que eu tô com medo, né? Mas não é que seja uma coisa ruim que não é para ser. É porque eu só tô com medo, daí eu converso com o ego e tento negociar, né, para ver o que dá para fazer. Mas hoje eu já consigo ver o meu corpo como um dano. Olha só o fato da criança aí entra, né? Que eu aprendi recente no Ho'oponopono Unifile. É aquela criança que passou por algo, que tem um trauminha e a gente só identifica o problema indo ali para o causador, ou realmente é um sinal de alerta, olha. Então, a gente se conectar muito com a nossa essência vai ter muita clareza. É caminho para ir, é caminho para ficar. É hora de perguntar, é hora de calar. Exatamente, ir na criança e ver o que está acontecendo. Vai lá na meditação e vê o que está pegando. É não mesmo? Porque são sensações diferentes, né? Eu sinto muito isso, que quando eu não quero, o meu corpo inteiro acelera. Tem batimentos cardíacos. E quando é um não de medo, é um gelinho na barriga. Daí eu comecei a identificar. Daí quando tem esse gelinho na barriga, é porque o ego não quer sair do conforto. Não tá querendo aquela nova coisa. E eu sou uma pessoa que me arrisco muito em projeto, em coisas diferentes, sabe? Em grupos diferentes. Eu sempre sou muito eclética nessas coisas e estou em vários grupos, né? E eu notando isso me ajudou muito. Porque eu achava que era crise de aceleramento. E não é. É o ego com medo de sair de zona de conforto. Vou lá e converso com a criança. Olha, estamos em segurança. Dá pra gente fazer isso, tá no controle. Passou. Vai. Lógico que tem coisa que a gente vai fazer com medo, né? Não adianta. É o interessante também, antes dessa parte da bonequinha que ela fica pulando, é quando ela vai pra floresta, né? Só que antes disso eu me identifiquei muito. Quando o pai dela casa, né? E vai morar com a madrasta. E o pai dela não consegue ver também que a madrasta e as filhas são más. E elas começam, né, a fazer Lisa de escrava lá, né, de fazer trabalhar para elas. E é muito interessante porque fala também, né, sobre como é difícil quando a gente está num lugar, né, que todo mundo é diferente, que você pensa diferente de todo mundo, né? Então é exatamente isso. Ela está morando numa casa onde o pai dela não consegue ver, né, como é a madrasta, como é realmente a face da madrasta e das filhas. E ela está num ambiente totalmente diferente. E daí, por ela ser muito diferente, ela é excluída. É por isso que ela é escolhida, né, para ir lá e, na verdade, eles estavam mandando ela para a morte, né? Eles não queriam uma solução, eles queriam se livrar dela mesmo, né? Mas Então, olha que pegando um interessante pouquinho também. do gancho do pai, né? Olhando para o feminino masculino, e aqui trabalha muito essa força da mulher, aqui é um masculino que não tem força. A madrasta com a força, ela pegou a força ali, né? E quantas relações não acontece isso? A mulher
pega para ela e drena a força do marido. Tanto que ele só menciona ali e ele sumiu da história. É inexistente a energia dele ali naquela família, né? É como se ele É um tivesse masculino longe. enfraquecido. Exatamente. Isso. E aí, Aline? Então, bora lá, vou ler um trechinho aqui para vocês. Parte mais esperada. Ó, Vassalissa. Era uma vez, e não era uma vez, uma jovem mãe que jazia no seu leito de morte, com o rosto pálido, com as rosas brancas de cera, sacristia da igreja dali de perto. Sua filhinha e seu marido estavam sentados aos pés de sua velha cama de madeira e oravam para que Deus a conduzisse em segurança até o outro mundo. A mãe moribunda chamou Vassalissa, e a criança de botas vermelhas e avental branco ajoelhou-se ao lado da mãe. Essa boneca é para você, meu amor, sussurrou a mãe. Da coberta felpuda, ela tirou uma bonequinha minúscula que, como a própria Vassalissa, usava botas vermelhas, avental branco, saia preta e colete todo bordado com linha colorida. Estas são as minhas últimas palavras, querida, disse a mãe. Se você se perder ou precisar de ajuda, pergunte à boneca o que fazer. Você receberá ajuda. Guarde sempre a boneca. Não fale a ninguém sobre ela. Ele de comer quando ela estiver com fome. Essa é a minha promessa de mãe para você, minha bênção querida. E com essas palavras, a respiração da mãe mergulhou nas profundezas do seu corpo, onde recolheu sua alma e saiu correndo pelos lados. E a mãe morreu. A criança e o pai choraram sua morte por muito tempo. No entanto, como o campo arrasado pela guerra, a vida do pai voltou a verdejar por entre os sulcos e ele desposou uma viúva com 2 filhas. Lembra bastante a história da Branca de Neve, da Cinderela, né? Bem parecida. Não sei, mas nossa, é igualzinha da Branca de Neve, bem parecida, né? Embora a nova madrasta e suas filhas fossem gentis e sorrissem como damas, havia algo de corrosivo por trás do sorriso que o pai de Vassalissa não percebia. Realmente, quando as 3 estavam sozinhas com Vassalissa, elas a atormentavam, forçavam-lhe a lhe servir de criada, mandavam-a cortar lenha para que sua pele delicada se ferisse. E é até aqui, gente, que aí se despertou curiosidade, vocês adquiram um livro. E vem pra live. E a gente vem pra live na terceira, e essa história vai mostrar, né, da delicadeza da menina que tá com a vida tranquila, com a mãe, né, ali no conforto, embaixo da asa, e como que ela vai ao encontro e desabrochar, se conectar com a criancinha interior dela. Vocês viram que a bonequinha era uma mini Vassalissa, né? E a gente olhar que eles trazem os desafios que nós falamos, e vocês comentaram, né? A gente já começou a live falando, olha, não significa que a vida não tem desafios, mas quando nós escolhemos pegar a nossa bonequinha sabida e dar ouvido para ela. No decorrer da história que a Vassalissa vai passar com essa família, ela vai ter ainda aquela inocência da bonequinha, da filhinha da mamãe, a boazinha, muito boa, que a bondade e luz até incomodava a madrasta e as irmãs, e ela passar pelo fogo, literalmente, e extrair sem perder essa essência, né? Quem que quer comentar? Depois tem as 9 tarefas aqui que a gente fala rapidamente, porque da essência da história a gente tira ali, e a ideia é trazer com os nossos dias de agora. Essa parte, né, que conta ali, né, que ela vai buscar o fogo, né? A gente que olha para a parte interna, quantas vezes falta fogo na nossa vida, né? Fogo de vontade de fazer, fogo de vontade de viver, né? A gente vai viver, às vezes, ali mais ou menos. A chama da vida, né? A nossa luz interna. Isso, aquela luz que pulsa pelo que a gente faz.
Às vezes a gente só vai vivendo, né? Uns dias ali no automático, fazendo. E aí a gente não para se perceber, para se olhar, principalmente para sentir de verdade, né? Eu passei por uns dias bem desafiadores, com algumas crises, né? E aí até trouxe a questão para a Paty, né? Conversei bastante com a Nara sobre isso, né? Eu falei assim, meu Deus, mas eu tô me cuidando, e mesmo assim tô passando por isso. E aí me veio a reflexão que eu sou só um ser humano e que tinha algo para mim. Eu não sou diferente de ninguém. Então, eu sou um ser humano, essas coisas vão acontecer, então eu vou aprendendo a lidar. Então, cada vez eu faço mais rápido, eu saio mais rápido e ali tem um aprendizado. E aí eu tive uma descoberta interna muito profunda durante todo esse acontecimento, né? Então, nada por acaso. Então, assim como a Vassalista foi lá, buscou o fogo, passou pelos desafios, né? E é bem legal ali a hora que conta, né? O que a boneca fazia tudo pra ela. Aí até falei pra Paty, eu ia dormir, mas tava que a boneca tava fazendo tudo que eu tinha que fazer no outro dia. Mas olha, no nosso dia a dia, a gente é ensinado sobre isso. Larga o controle. Aproveita aí, porque no meu não aparece, mas quem que tá aqui na live, já fala um oi aqui pro pessoal pra gente saber e falar um oi também. Quem é que tá na live que já leu esse livro, que tá te extraindo, pra gente também sinalizar, conta. O livro é Mulheres que Correm com os Lobos. Mas eu falei isso com a Aline também mais cedo. Quantas vezes as mulheres imparáveis, porque fomos ensinadas que a gente tem que ser um robozinho e faz, tem que ir, tem que ir. E às vezes vem alguém e fala assim, calma, descansa um pouquinho, aquela resposta que você está precisando vai vir. E aí a gente não quer parar. Aí a vida vem e te dá 2 pés e aí você cai doente, né? Mas, enfim. Mas quando a gente confia na sabedoria, tudo bem, eu vou dormir mais cedo. Eu sei que a casa não vai acordar amanhã toda arrumada. Eu sei que não vai acontecer, tipo, aquelas fadinhas, pum, que a gente ainda não tá nesse nível. Só que parece que uma noite bem dormida, aquele tempo de você estar exausta, você faz com o pé nas costas, ou chega milagrosamente uma pessoa e vem, já aconteceu isso, de eu chegar na casa de amiga e ela tá fazendo faxina, peraí, amiga, eu vou te ajudar. Nossa, e aí, sabe, acontecem coisas, é confiar. A bonequinha fez os. Vai lá, se alimenta que eu dou conta disso. É confiar na vida, daí não vai ter aceleramento. E eu amei o exemplo da Nara, porque, opa, as pessoas estão o tempo todo. Eu tenho essa palavrinha que eu não gosto de falar, ansiedade. Eu tenho não sei o que. Gente, mas a gente não tem nada. E de repente, esse aceleramento é só seu corpo falar, não, não faz, descansa. Ai, pelo amor de Deus. É a bonequinha agitada. A bonequinha tá sapateando, eu digo pra você, pelo amor de Deus, não vai dar ruim. E você quer. Isso aí. Então, quem que aí não li, vou providenciar. Olha só, a Cora, maravilhosa, eu não consegui. Muito bom, Cora. Providenciei, eu consegui num sebo, né? Num preço super top. Eu tô a própria pessoa, gente, eu tô indo um monte de sebo, agora comprei um monte de livro, assim, zero, parece que assim, inteiríssimo, né? Mas leia com calma, leia com presença e vem pra live conversar com a gente aqui também. Pedir para esse servo e patrocinar nossas lives. Bom, é a hashtag que eu vou colocar. Tem algumas perguntinhas aqui, né, que a Paty colocou. Eu vou perguntar para quem está aqui na live, né? Responder aqui pra gente. Quem for assistir depois responde também. E aí, uma pergunta é: quem é a sua boa mãe interna hoje? Vocês sabem? Oi, Fabi, tudo bem? É um espaço mediante. Não, Fabi. Eu vou vender os que tem aqui em casa. Potência, ela enxergou aqui todas vermelhas de Mamãe potência. Noel, Fabi. Nós estamos de Mamãe Noel hoje. Pintei até meu de vermelho. A unha não tá. Aí eu não estou com unha pintada hoje. Eu falei roupa. Então vamos lá. Eu até pus nos stories que tava assim, indignidade o negócio. Então vocês sabem quem é a boa mãe interna de vocês? Contem aí pra gente. O que simboliza essa boa mãe, né? Que foi aquela mãe que deu uma bênção ali pequenininha, que chegou com a bonequinha. Todos nós temos aquele lado nosso, né, bondoso, de direcionamento. Contem aí, uma de cada vez. Meu Deus, gente, chocolate tem aqui. Que pergunta difícil, o que será, né? Quem será? Quem será? Quem será?
Pode ser uma pessoa, será? Para mim, né, com a leitura do livro, o que, que eu entendi, né? Que essa boa interna, essa Mãe. boa mãe interna, isso aí. Para mim, é o nosso lado feminino, é o nosso lado yin, né? Aquela parte, não, dá uma desaceleradinha, ó, vamos deixar para mais tarde, pode fazer amanhã, tá tudo bem. E eu fiz formação de reiki, como pode melhorar? Não, vem aqui de novo. Vocês sabiam que quando eu li essa parte, eu vi muito como esse lado, a minha ancestralidade feminina, eu senti muito como se fosse elas, porque elas vieram abrindo caminho para que a gente chegasse aqui, né? Então elas também passaram para nós toda essa intuição, né? Trouxeram tudo aquilo de bom, aquilo de ruim, tipo, não faça que não dá certo, então faça um caminho diferente. E eu vi muito assim nelas, sabe? Eu lembrei muito delas na hora que eu li essa parte. Aí eu vou pro caminho que a Aline sabe, né? Elas fazem meu material aí. É o quentinho no coração. Né? Eu falo, ai, deu um quentinho no coração. É aquela coisa que, tipo, nossa, é o que faz bem, né? É o que Quando tá. a gente vibra, né? Ai, É o que... gostando. Isso aí. Segunda pergunta. Ó, em que área da sua vida você ainda não confia na sua intuição? Para quem empreende, eu acho que a Aline já ela vê muito essa questão das vendas, né? A gente fala assim, gente, vai lá e faz, mas a questão de se expor, e a gente não está acostumada a se expor, então tem questões que a gente sabe que vai dar certo, que é questão de paciência, é questão, mas vamos lá, né? A Cora falou, minha boa mãe interna é o que vem, é o servir com amor, né? Seria isso? Sim, Cora, seria isso, porque esse livro é muito individual, as respostas, sabe? Aqui nós três mesmo já tivemos uma visão, e agora a Cora vem com mais uma visão. E é isso, aqui é integrativo, né? Aqui é trio, né? Aqui vai chegando porque a audiência faz parte da nossa história, tendo lido ou não tendo lido, né? Então pensa aí quantas vezes que às vezes é no relacionamento, às vezes é com os filhos, porque nós como mães, aqui tem uma linha tênue muito importante. A Aline trouxe uma luz sobre isso. Eu vivenciei algo com a minha mãe. Eu procuro agir de uma maneira, mas muitas vezes eu estou agindo de uma forma diferente. Então, às vezes, nós sabemos que a nossa intuição está dizendo, olha, você pode fazer diferente. Mas até por aprendizado, o nosso cérebro muitas vezes quer fazer da maneira mais rápida, ele vai levar por um lugar que não era aquilo que você intuiu. Tanto que, se você repreendeu de uma maneira mais... numa comunicação mais violenta, se dói em você, você não está seguindo a sua intuição. Da outra maneira também, se a gente é muito passiva, sem ser corretiva, aí vem aquela coisa, nossa, mas eu sou muito molenga. Também não está confortável. Então, olha só, é encontrar esse ponto de que você sabe que está cumprindo, mas seguindo a sua verdade. Aqui, para mim, a área seria... Eu não sei se entraria numa área. Acho que foi até uma coisa que eu conversei esses dias com a Nara, que é sobre soltar o controle, né? O controle é eu. Eu vou lá e Deus me ajuda. Porque... mas será que vai dar certo? Será que é isso mesmo? Será que é esse caminho mesmo? Será que eu faço assim? E por conta até do meu perfil, né, comportamental, o que acontece? Eu vou lá e faço, tomo uma decisão, aí depois eu tenho que dar um passo para trás. Não é bem assim. Ou às vezes eu tomo uma decisão baseado na experiência do outro, do que o outro me trouxe. Não, o outro ele não foi decisor na minha vida, mas ele foi o quê? Um influenciador na minha vida, né? Hoje bem interessante, né? A manicure veio aqui fazer a minha unha e ela estava contando o caso, né, de que o marido dela não estava conversando com o irmão por conta de briga política, né? De algo que estava acontecendo. E aí eu falei assim, gente, mas como que uma pessoa coloca o poder em outra pessoa que, né, está lá no poder ou não está? Aquela pessoa que nem conhece, você nem precisa defender ela, né? O quanto essa pessoa ela deve ter uma ferida da justiça muito alta para que ser dono de tudo, né, e acaba brigando com isso, né? Então, isso me trouxe uma reflexão, né? Que não são coisas que a gente controla, são coisas sobre o outro, né? Então, não é assim, eu gosto de fulano, tudo bem, ok, siga esse fulano e tá tudo bem, faz amor, gente.
Tem Exatamente. E Preta, beijo, Preta. Tá na nossa live, Carlinha. Maria Renata tá fazendo unha aí, né, Preta? Manda beijo pra ela também. Nossa, então, E pra mim travou tudo, não tô mostrando nada. hoje. Minha irmã, gente, a Mara. Nós somos uma dupla, a mais velha e a mais nova. Ficou Mara Nara. Na minha cara, por isso que é nova. Viu, meninas? É exatamente isso. Eu também, o controle, né? Eu sou uma pessoa assim que quero muito controlar os resultados e quero que seja rápidos do jeito que eu quero. Quem nunca, né? Lá, Preta. Oi, Preta! E daí esse dia foi muito interessante, porque eu mandei mensagem para a Aline, eu tô morrendo de vontade de fazer uma live, mas eu tô com muito medo que aconteça assim, 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 assado. Eu falei para ela, mande eu fazer? Ela mandou uma mensagem para assim, Nara, larga o controle, por favor. Ah, é verdade. Fui lá, fiz o vídeo, coloquei no YouTube, teve comentários, saí super alegre. Olha pra você ver como é que é uma coisa tão... E assim, olha pra você ver como é que a gente ficou no nível também que a gente nem se magoa mais, né? Porque a gente vai assim na lista, ela dá uma, né? E daí, tipo, é isso! É só isso, é largar o controle. Você faz o que você gosta e a gente não tem o controle do que vai acontecer com o resultado, né? Não, olha só, a Clara colocou aqui, ó, minha exposição, mas escolho mudar. Então, é a gente aceitar que nós temos as nossas limitações, mas que eu não vou colocar na minha mão o controle. E aí, vamos soltar. Eu acho que as outras perguntas aqui tá mais envolvida para quem leu. Acho que nós poderíamos puxar um pouquinho as palavras-chave e rapidamente falarmos como são 9 tarefas, cada uma pega 3 tarefas aqui. Vocês topam? Bora lá. Né? Vai. A última pergunta vale a pena. A última pergunta vale a pena, Aline, sobre Então, essa não precisa ter lido, não. Pode falar. você, quem tá entrando na live, quem vai assistir, vai achar que é uma live de pet, mas não é. Se eu colocar o chocolate no chão, ele começa a chorar. Então, você se permite descansar e deixar que tudo se resolva, confiar na vida? O controle. Pode melhorar. A Carla, já falamos de você aqui, Carla, não de você, né? Mas do Reiki aqui. Nós combinamos, eu já falo no jogo geral. Nós combinamos um dia da rosa, combinamos um dia de azul, porque é a cor do vermelho. Quem não sabe, a consciência é sobre o HIV, né? Apesar de não falarmos tanto, é um mês de conscientização e a gente botou vermelho também, que é Natal. Estamos de natalinas aqui. Gente, eu vou falar real para vocês. Ainda estou trabalhando muito a minha pessoa, porque foram anos e décadas modelando a lealdade da minha mãe, que a minha mãe sempre era reconhecida por ser a formiguinha que trabalha, que faz, que não para, imparável. Quando eu fui no Protagon e o Wendel ficava assim, imparáveis, imparáveis, me dava aceleramento, gente. Porque eu falo assim, eu trabalhava com a psicóloga, eu falei assim, eu não tô mais em CLT. Se eu, tipo, almocei 2 horas da tarde e me permitir sentar assim no sofá, tirar um cochilinho de meia hora, a vida vai continuar. Eu posso trabalhar até 11 da noite, mas para mim é tão gostosinho essa parte do soninho. Só que aí é como se eu estivesse num Big Brother, a minha mãe olhando assim, minha filha não. Minha filha não almoça, vai lá e daqui a pouco já tá fazendo outra tarefa. Então, eu tenho me permitido mais. Sei que as coisas se resolvem depois, principalmente depois de uma yoga restaurativa, né, Carla? Entendedores entenderão, porque a restaurativa é maravilhosa. Mas eu ainda tenho, assim, sabe, uma porcentagem de uma vozinha junto com a intuição falando, tá tudo certo, você pode, tem outra que fala preguiçosa, nossa família não é assim, não, você é guerreira. Exatamente. Passa a luta. Eu faço meu Ho'oponopono junto e aí a palavra da Louise Hay. Eu confio no fluxo da vida. Às vezes dá tudo umas lascadas, né? Você pensava que ia conseguir fazer 10 coisas, faz 2. Nossa, a vida acho que não quis me ajudar hoje. Mas eu falo com toda a verdade, não é porque eu estou cada dia mais buscando consciência, é fazer com uma certa resistência, ainda duvidando e fazendo, mas fazendo. Né? Então, me permito descansar, mas não está 100% não. Isso que a Paty falou, nossa, de almoçar e descansar. Esses dias, né, eu estava olhando para minha agenda e falei assim,
Quando eu era CLT, eu tinha horário de almoço. Agora eu não tenho mais? Que negócio é esse? Eu estava nesse lugar, que eu só tinha que ir lá comer e já voltar a trabalhar. Não é bem assim que funciona. Eu posso realmente escolher ter um horário de almoço, ter 1 hora, 1 hora e meia, descansar um pouco mais. E aí eu levava o Felipe na escola, eu esperava ele ir, e aí eu descansava meia horinha, ficava sentadinha lá no sofá, às vezes até deitava mesmo e descansava. E, gente, aquilo me fazia tão bem que aí eu voltava a fazer a segunda parte mais focada, com mais disposição, bem mais ali fazendo mesmo, É né? isso que as coisas se resolvem, né? A Louise Hay falava sobre isso, da ansiedade. É falta de confiar no fluxo da vida. O amanhã vai se Exatamente. resolver. Eu vou ficar hoje, vou me permitir deitar 10, 11 horas da noite, que o amanhã vai se resolver. Cora. Exatamente. Hoje eu vejo muito que a minha ansiedade vinha de dois lugares, que era quando eu queria ter controle das coisas, e por que a gente tem controle, né? Não tem como, né? Muitas coisas você não tem controle. Vinha daí, porque daí as coisas não saíam como eu queria e eu ficava muito acelerada, e vinha da parte de não saber dizer não. Então eu pegava muitas coisas para fazer que eu não queria fazer, e meu corpo sentia. E nem era ansiedade, era meu corpo falando mesmo, não vá, você não quer, você tá cansado, descansa, você não gosta disso. Ah, para você ver como é que são as coisas, né? Que a gente mesmo cria, né, no nosso corpo várias doenças por não saber a hora de parar, né? Exatamente. Se a gente não para conscientemente, a vida para. Lê aqui a resposta da Carlinha aqui, ó. Podemos? Pode ler aí, Aline, pra gente. Podemos e devemos encontrar momentos restaurativos na nossa rotina. Sim. Ó, Cora, eu aqui assistindo a live da cama no meu momento de descanso, e tá tudo bem, gente. Aí eu queria sugerir para vocês, E a pega o gente chocolate. Pega o chocolate no colo. Pega o chocolate. Pega o chocolate. queria sugerir para vocês fazer na próxima live só dos 9 passos, e daí a gente entrega o PDF bem bonito para todo mundo. Aí já deixa elas curiosas para saber quais são esses passos. O que vocês acham? Venha, chocolate. Venha. Para mim tá tudo bem. A Aline é boa de fazer. Posso só ler então só os títulos? Pode. Então vamos lá. Sem spoiler, no capítulo 3, a Carla falou que ia comprar o livro. Depois você conta se comprou, Carla, que a Cora falou que vai comprar também. Mas na história, né? Era uma vez, mas não era uma vez, a gente entende a história, que lembra até um pouquinho a história das princesas, que a mãe morre e ela fica refém da bruxa malvada, que é a madrasta, e a madrasta quer se livrar. Só que essa história, ela é um convite para nos mostrar a iniciação, né, da menina ingênua para a mulher, nessa transição. Só que ela continua sendo ela, na essência dela, e ela recebeu uma bênção. Pega lá o cachoeirinho. E nessa bênção, né, ela vai passar por provações, por situações. Aí eu vou pegar aqui, a Aline vai preparar um PDF bem legal e a gente, né, ou fala numa próxima live, ou a gente descreve depois. Mas vamos lá. Quem quer o PDF, pode nos chamar. Aqui a gente organiza um jeitinho para adquirir, porque a Aline que manja dos Paranauê de colocar lá uns negocinhos que vocês recebem direto. Mas vamos lá. A primeira, a tarefa da boneca. Então, logo no comecinho a Aline já leu a história, ela ganha uma bonequinha que acompanha o tempo todo. A tarefa 2 é a sombra. Em dado momento, ela vai fazer uma ação que ela foi mandada e obediente, ela nem discutiu, nem perguntou nada, que era ir passar pela floresta. Passou pelas suas sombras. A 3, ela tinha que pedir o fogo, que foi o que lhe mandaram inicialmente. E aí ela teve que expressar o que eu quero, o que eu preciso. Na 4, ela teve que trabalhar, fazer o que tinha que ser feito. Muitas vezes a gente pensa assim, literalmente arrumar a bagunça externa para que a gente possa clarear internamente, né? A 5, ela teve uma tarefa de separar, que vai muito à questão de discernimento, que fica, não fica. Depois tem a questão dos ritmos, que a gente falou um pouco aqui sobre essa questão, quando eu paro e quando eu continuo, quando eu descanso, o yin e o yang, né? Quando é o meu feminino que vai tomar conta, quando é a hora da ação. A tarefa 7 é sobre o que muitos de nós precisamos treinar, e eu estou nessa fase também, a escuta.
né? A escuta sobre e quando perguntar as perguntas sábias, nem tudo a gente precisa saber naquele momento. A 8, ela fala, é a tarefa da ancestralidade, quando a gente entende e respeita o que veio antes de nós. E a 9, não menos importante, é a tarefa do retorno com o fogo, quando vem a clareza. E essas 9 tarefas, no final, ela simboliza a intuição, a coragem, a ação, discernimento, verdade e clareza. E em poucas páginas de um conto, a gente vai ver esse caminho do feminino selvagem voltando para casa. Então, é muito lindo aqui. Ah, a Carlinha comprou o livro. Muito bem, tá lendo aleatoriamente. Carla, nós fizemos a live do 1, nós fizemos do 2, que foi semana retrasada, né, do Barba Azul, e agora a gente está fazendo da Vassaliça. Então, a gente está indo meio que na ordem certinha aqui, isso não dá uns tibum, né? Mas é isso. Querem completar mais alguma coisa, meninas? É isso. Retornamos dia 18. Esse é dia, a prática. É o objetivo. Qual que é o capítulo 4 mesmo? Eu não lembro. Vou trazer aqui para vocês que estavam dando uma olhada aqui já. É do homem. O parceiro, a união com o outro. O hino para o homem selvagem, Manauí. Eu estou lendo literalmente do zero, vou falar a real. Eu terminei de ler o capítulo ontem e agora já está aqui no marcador da página no próximo. E aí a gente vai assim, né, se organizando. Eu sou doida que gosta de ler outros livros juntos, então aí quando eu pego esse aqui eu mergulho, faço as minhas anotações, estruturo aqui uns resumos, passo, as meninas falam, vambora. Gente, olha só aqui, uma frase aqui desse capítulo que é interessante, ó. Quando os homens, a maioria dos homens quer saber, quer aprender. Quando os homens demonstram essa disposição, é a hora de fazer revelações. Não apenas por esmo, mas porque uma alma perguntou. E aí fala, né, que não adianta a gente ensinar para quem não quer aprender, né? O quanto a gente passa isso com nossos maridos, né? Tipo, às vezes a gente fala umas coisas, tipo, eles não vão compreender porque eles não estão vivendo o movimento que a gente, e às vezes eles nem querem mesmo. Louca. Fala, nossa. Aí chega um cara pra você, meu Deus. Não adianta, cada um tem seu tempo, né? Mas não é só marido não, viu, Aline? No dia a dia mesmo, na nossa família, nos nossos, né, pessoas queridas, por isso que é importante. Nós não... Tá sem voz, Paty. Até cortou. Opa! Né, da gente não colocar julgamento, porque não é todo mundo que está no nosso ritmo. E já pensou se as pessoas que estão nos jogando luz para que a gente siga, se essas pessoas fossem impacientes e não respeitassem o nosso ritmo? Porque eu comecei a ler autoconhecimento com 13, 14 anos. Mas eu não conseguia ter, primeiro, uma mentoria, uma guiança, a entender a importância de tudo aquilo. E eu falo muito recentemente, gente, tanta coisa, já vi, já li, já sei. Só que não adianta a teoria se não coloca em prática. E eu estou preparada para pôr em prática agora. E tá tudo bem. Né? É isso que é o importante. Gratidão, Cora, gratidão, Carla. Eu não tô vendo os demais nomes. Gratidão a todas vocês que vieram, porque pra gente é muito gostoso fazer a live e acontecer junto, né? Com vocês, partilhando, trazendo de vocês. É o que deixa mais rico aqui o momento. Ó, a Santana Santos de Arquitetura é da audiência da Paty. Aí aqui, ó, decoração, festa. Aqui também. E é isso, É gente. minha prima, a Alba, da decoração. Eu não interagi, é isso mesmo, tá vendo? Olha, Cora, o seu jeito de se expor. Você falou, tô me permitindo expor. É dessa forma mesmo. Gente, gratidão. No dia 18 estaremos aqui às 14 horas, ou talvez 14 e alguma coisa, né? Em tese, 14 horas. Obrigada. Que seja assim, né? Essa semana de dezembro muito maravilhosa para todos. E o convite, né? Pausem, respirem, permita ouvir
a sua intuição. Quando a bonequinha agitar lá aquele aceleramento, pergunta: verdade, isso aqui é um aceleramento mesmo ou é só o meu corpo dizendo que não quer, que precisa descansar? Será? Vou deixar isso aqui. Essa loucinha de hoje vai acumular com a de amanhã, mas está tudo certo. Não é sempre que eu faço isso, mas agora eu estou precisando desse descanso. Então, cada uma no seu ritmo, cada uma sabe o que é melhor. E estamos aqui. Nara, a 1000 por hora. Fala aí da NR Kids, aproveita, né? Ó, tá vendo? Vou fazendo jabá de todo mundo aí. Meninas, eu sou a Nara Regina, tenho uma loja infantil, a Vista NR Kids. Eu trabalho com roupinhas, com looks lindos para os pequenos, de 0 a 6, tá bom? Então já vem aqui me seguir na loja, já aproveite para fazer suas compras, final de ano, agora estamos com roupas lindas, né? Na cor do Natal mesmo para vocês. Então ajuda é isso, a Nara a fazer um monte de pacote, né? Porque não é só para os exatamente, filhos, eu tô separando roupinha já. E para as meninas que estão aguardando a roupa, que já compraram, já envio. Fala, Aline, minha querida social media top das galáxias. Então, eu sou a Aline Constante. Social media terapêutica, né? E o meu objetivo, né, é que as terapeutas, as minhas clientes, elas vendam, né, através do digital e também no offline, né? Como que manda uma mensagem, como que conversa, como que vende. Então, se você conhece alguém que tenha desafio com vendas, que acha que não é para vender, manda um perfil para ela. É isso aí. E eu aqui, né, com a promoção de Black Friday, né, trabalho com terapias integrativas e sistêmicas. No momento, nós estamos com uma promoção de Black aí de constelação. A constelação tá aí para todo mundo, mas não é todo mundo que tá para constelação. É bem importante ter essa consciência, mas uma conversa diagnóstica, a gente faz um movimento, entende. Se não é o momento, temos outras ferramentas, mas aqui vamos nos libertar dessas dores físicas e emocionais. Às vezes é uma hora master, às vezes é uma escuta, né, terapêutica, uma mesa radiônica. E esse mês nós faremos uma mesa radiônica especial para fazer cestas. A Carla, eu já sei que já está contribuindo, a Nara, a Aline. Nós vamos adotar para fazer cestas de Natal com itens mesmo, sabe? O frango, Chester, panetone. Essas famílias são assistidas todo mês com cesta básica tradicional, mas no Natal é feito uma ceia especial. Eu acho muito legal. E fica o convite para a mesa radiônica, que ela é sensacional. As meninas já sabem que estão aí há alguns meses, né? E é isso, gente. Gratidão. Ai, Adriana, que nossa, quanta tem cliente na porta. Vocês escutaram a companhia? Vermelho, né? Esse aqui no vermelhão. Bora, até dia 18, gente. Um beijo. Beijo. Tchau, até mais, meninas.